Então vamos começar tirando uma carta. Nós duas colocamos uma. Vamos, a gente vai pôr a intenção. E você vai escolher a carta. Vai lá, amiga. Aceitação. Por favor, leia pra gente. Gente, produção, óculos. Oh, meu Deus. A produção trouxe óculos. A produção trouxe. Obrigada, produção. A carta que saiu, ela é a carta da aceitação. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Uau! Mais sincrônico impossível, né? Amém. Mais sincrônico, impossível. E assim começamos mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Débora Lucas. Pode se apresentar. E eu sou Cris Girolete, ou Dita Cor. Muito chique. Uau! E começamos com essa carta para falar sobre a singularidade da experiência da espiritualidade de cada ser. Nós estávamos aqui falando o quanto isso é singular, além de eu compartilhar dos nossos próprios processos, por onde nós passamos, por onde acreditamos que vamos passar, como estamos, os rótulos que não queremos, os rótulos que já tivemos, o que ganhamos com isso, e toda a construção, olhando para o positivo da construção, que todas as escolhas que fizemos que nos trouxeram até aqui, né, Cris? Conta pra gente também. Exato. Conto. E eu começo olhando um pouco para essa palavra aceitação. E eu fico com vontade de falar um pouco sobre a perspectiva sistêmica sobre a palavra aceitação, trazendo um outro ângulo e um outro ponto de vista, que a gente pode pensar em substituir a aceitação pela concordância. Porque para a dinâmica sistêmica, quando a gente aceita, alguém está numa posição mais baixa e alguém numa posição superior, aonde quem aceita, de certa forma, se arroga sobre aquela realidade ou sobre aquele contexto. E quando a gente se coloca em concordância, naturalmente um convite para o equilíbrio se estabelece. Naturalmente, ambas as partes se responsabilizam pela cocriação daquela realidade. Então, eu ficaria talvez com essa concordância de percepção da divindade em cada ser, e na expressão de identidade e de força e de essência de cada um desses seres, né? Onde o lugar de existência de cada um de nós está naturalmente assegurado. Não sei se isso faz muito sentido. Faz todo. A gente concordar, né? Assim, antes de mais nada, eu queria dizer que essa carta que a Cris tirou é do Oráculo do Pão. Da maravilhosa Magui. Maravilhosa Magui. Ela tem um espaço de cura muito maravilhoso aqui perto de Belo Horizonte. E é o Oráculo do Pão. Quem quiser na internet pode procurar. E é isso. E quero, Cris, você já começou mostrando quem você é, fazendo essa reflexão maravilhosa de aceitação versus concordância, mas conta pra gente, qual que é esse caminho que você trilhou para chegar hoje e trazer uma provocação tão importante pra gente? Por onde passou o Cris? Quem é Cris? Como é que a gente vai do Cris Girolete pro Dita Cor, né? E do Dita Cor pro Cris Girolete e pra integração
dessas duas identidades que depois eu percebo como uma identidade única, porque ambas me coabitam, eu atendo por ambas ainda, mas a minha formação, então, é como designer. Eu fiz design gráfico depois de ter querido por muito tempo fazer medicina. E eu embarquei de uma forma muito profunda na minha profissão. Então, assim, por muitos anos eu trabalhei de forma muito incisiva e cheguei a ficar 8 anos sem férias, trabalhava de 6 da manhã à meia-noite e num ritmo muito, muito intenso, muito acelerado. Com 2 filhos pequenos, e num determinado momento a vida colaba. Se você não para se ouvir, e a minha rotina, o meu estilo de vida não me permitia essas pausas e esses momentos para me auto-perceber, a vida, ela te faz um convite, às vezes veemente e firme, para que você faça uma pausa. Então, essa pausa, ela acontece precedida de uma separação. Eu, então, saio do relacionamento que existia na época e aquilo me solapa, né? Nesse momento, meu filho mais velho já era adolescente também. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a minha voz interna perdida nisso tudo. E eu falei, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu me reposiciono aqui? Então, eu a princípio achava que era apoiando os meus filhos. Então, um ia para uma fisioterapia, o outro ia para psicóloga, até que um dia uma das fisioterapeutas que estava atendendo meu filho mais velho vira para mim e fala assim, olha, me parece que quem está precisando de cuidado é a mãe. Uau! E aquilo me toca, e ela então me entrega um flyer de um programa que se chama Mulheres Radiantes, que depois eu me torno professora desse programa, que era um programa de yoga para mulheres. Ela falou assim, faz o seguinte, vai ter uma palestra de apresentação desse programa e eu penso que ele pode te beneficiar muito. E eu não fui na palestra, olha só, mas eu decidi ir numa das turmas que o horário cabia, assim, que eu ia conseguir organizar as coisas para estar lá. E aí, eu morava na época no Santo Antônio, o curso era onde você mora, pertinho, lá no Santa Teresa, ali no Napô, naquele espaço de yoga. Então eu chego lá, uma portinhola assim pequenininha, um caminho meio escuro, eu adentro aquele portão e a minha mente já mil, tipo, o que você tá fazendo aqui? Mas na hora que eu cruzo esse primeiro corredor e eu saio num pátio com uma copa assim de uma árvore de jambo, eu falo, epa, tem alguma coisa especial aqui nesse lugar. Então eu desço mais um lance de escada e avisto assim no fundo de uma sala 2 mulheres de turbante branco, todas paramentadas, vestidas de branco. E eu respiro e relaxo e tenho uma sensação nítida. Eu encontrei a minha turma. Eu achei o meu lugar, sem ter feito a aula, sem ter experimentado ainda daquela técnica que depois viria me transformar tanto e contribuir tanto para eu ficar mais perto de mim. Então, eu faço esse curso. Esse curso é realmente um divisor de águas na minha vida. Eu tinha algumas questões que me acompanhavam na época, em especial
o que significava ser mulher? Aquilo, para mim, assim, não tinha uma concretude. Eu realmente não sabia como exercer esse papel. Eu sabia que eu, com 2 filhos, precisava trabalhar, precisava produzir. O meu trabalho é com criação ainda, então aquilo para mim me nutria muito, porque era uma expressão da minha força de forma criativa. Mas e além do meu trabalho, como é que eu vivo? Como é que eu habito esse corpo? Como é que eu sou quem eu sou? Como é que eu sou mãe? Como é que eu sou filha? Enfim, como é que eu assumo todas as outras facetas que me compõem, né? Então, a minha vida passa a ser dividida entre 2 grandes paixões. Eu mantenho o design, mas eu vou aprofundando cada vez mais nessa técnica que foi fazendo cada vez mais sentido para mim e estabelecendo mudanças significativas no meu estilo de vida. Então, eu faço a formação, me torno professora, na sequência viro professora do curso de mulheres, passo a viajar dando aula nesse curso e aquela teoria toda, ela ressoava para mim. Eu falava, não, isso aqui faz sentido, isso aqui reverbera, isso aqui representa e pontua para mim um norte de uma caminhada para eu me tornar alguém que eu espero conseguir ser. Então foi mais ou menos assim. Tô resumindo aqui, mas... E é engraçado, eu sempre faço essa pergunta porque a gente resume por termos um espaço de formato, né, do que a nossa conversa. Mas eu gosto de trazer mais experiência e uma pergunta mais detalhada do tempo cronológico mesmo, porque a maior parte das pessoas que está começando o processo de autoconhecimento ou de tocar e perceber qual grupo, né, ou qual técnica, qual ferramenta vai fazer sentido, que é essa sensação de ressoar que nós temos, como a Cris compartilhou. Ela viu primeiro a árvore, a natureza presente. Do Jambo, anotei isso também. E depois, ela foi descrevendo, a gente foi vendo a cena toda, né? Ainda mais que ela já selecionou a gente direto pro Santa Teresa. Falei, ali eu conheço. Uma portinha que regional. Foi tudo. E o caminho escuro, eu falei, nossa, que simbólico. E uma porta vermelha no meio. Veio a natureza e depois mais escada, tipo, aprofundou mais e aí encontrou. E aquilo ressoou, que é esse respiro que nós temos. E as pessoas, quando a gente começa isso, ainda mais saindo do normótico, como já falamos muito na primeira temporada, ou do processo mais enrijecido, elas acham que vai ser do dia pra noite que elas vão ou encontrar, como você encontrou, ou passar por esse processo que você descreveu, que é, aí eu me formei, e aí, fiz a formação, né, depois me formei, depois passei a dar aula, depois passei a viajar. Quanto tempo? Olha, do curso de Mulheres Radiantes para a formação, eu comecei o curso em setembro. O curso, na época, durava 3 meses, esse curso para mulheres. E 3 meses tinha um porquê, porque a gente experimentava uma prática meditativa por 11 dias para realmente sentir no corpo e a partir da experiência o que aquele ferramental, o que aquela técnica da meditação podia te trazer de benefício. Então, durou 3 meses. Depois que eu vivi esse período de 3 meses no curso, eu soube de uma prática que acontecia semanalmente, uma vez por semana, de 5 às 7 da manhã, lá no São Bento. Então, o que eu fiz? Eu passei aí nessa prática semanal. Toda quarta-feira de manhã, 5 horas da manhã, eu tava lá no São Bento. Eu acordava, alguma coisa me despertava, eu podia estar exausta e eu ia. E muitas vezes, para eu conseguir, eu precisava levar o meu filho pequenininho ainda. Então, eu embolava ele
ele, enrolava ele assim num cobertorzinho, pegava ele no colo, colocava ele no carro, ia pra prática, chegava lá, arrumava uma caminha pra ele bem aninhadinho, ficava lá. E eu então ficava ali 2 horas meditando, voltava pra casa, o mais velho estava acordando, então era uma coisa que eu era movida para aquilo. Aí eu fico mais 3 meses assim e fico sabendo então da inscrição para o curso de formação. E aí você tinha que escrever uma carta. E eu lembro depois da minha professora na época ter comentado que as pessoas escreveram assim, laudas e laudas. E eu escrevi um único parágrafo e que dizia em síntese que eu queria fazer aquele curso porque eu tinha experienciado algo que, além de ter me tocado, em muito pouco tempo tinha me transformado. E que eu queria mergulhar mais fundo no conhecimento daquela tecnologia. 1 ano para formação. Depois que a gente faz, então, esse ano de formação, a gente tem vários cursos específicos. A gente tinha, né, vários cursos específicos de nível 2. E cursos muito... com temas muito imprescindíveis e estruturais, como estilo de vida, relacionamentos autênticos, comunicação consciente, mente, meditação, e aquilo tudo ainda ia fazendo mais sentido. A comunidade da Kundalini Yoga estava crescendo muito em Belo Horizonte. Ela chegou a ser uma das comunidades com maior força de projeção e amplitude no mundo, depois da comunidade lá nos Estados Unidos, em Santa Fé, em Espanhola, na cidade de Espanhola, perdão, não é Santa Fé é uma cidade próxima. Então, a demanda por mais professoras do curso de mulheres também foi acontecendo. E foi o curso por onde eu cheguei, foi a minha porta de entrada. E aí a gente então fez a nossa coordenadora geral estruturou esse curso para formar mais professoras para o curso de mulheres, e eu então faço também o curso para professora, e aí mais uns 2 anos nesses cursos todos. Estamos vivendo o processo até hoje? Eu continuo professora de yoga, já tem 16 para 17 anos. Houveram várias fases ao longo desses anos. Os primeiros anos, assim, de uma forma muito estruturada. Então, a gente tinha algumas sugestões de práticas que favoreciam esse estilo de vida. Então, acordar nas horas ambrosiais, tomar um banho frio, fazer uma boa oleação do corpo, se vestir com roupas brancas, naturais, dedicar uma parte dessas horas ambrosiais para meditação. Gradualmente, à medida que eu ia experienciando essas propostas de mudança de hábito, então uma alimentação mais leve, eu fui fazendo, eu já não gostava muito naturalmente de carne, e pensa, filha de um gaúcho com uma mineira, nossa, inconcebível. Uma filha de um gaúcho não gostar de carne. Então, para mim, a parte da carne vermelha foi uma coisa que eu falei, ai, que bom, agora eu tenho uma desculpa legitimada para fazer essa mudança. E aí fui gradualmente mudando e experimentando no corpo, na prática, os benefícios do que é uma alimentação mais leve, que sai do seu corpo com 24 horas. Não vou entrar aqui num mérito num mérito político, econômico ou ambiental, de uma escolha feita para o seu estilo de alimentação.
eu ia entendendo que, olha, se o alimento não é carne, não é ovo, ele vai sair do seu corpo, ele vai ser digerido com mais facilidade e o processo de oxidação celular vai ser diminuído e o processo de envelhecimento do corpo naturalmente retardado. Eu falei, cara, isso faz sentido. E à medida que você vai mudando os hábitos, você vai percebendo que o seu corpo corresponde de forma positiva àquela mudança. E uma rotina te ajuda na estruturação. Então, aquilo tudo era saúde. Amém, gente. Era muito... Tentei segurar. Não segura, libera. A gente chama de desapana. O Shrek fala o desenho melhor fora do que dentro. Melhor pra fora do que pra dentro. Essa é a beleza. Muitas vezes na aula da Kundalini Yoga a gente falava que era Kundalini. E esse processo de arrotar, de espirrar, de soltar pum é natural, faz parte. Eu vou aproveitar a interrupção então para fazer uma pergunta. Eu estou aqui organizando o pensamento e queria te perguntar o seguinte: o seu desmaio, né? Assim, claro que são vários, eu já te conheço, sei que são vários desmaios, mas esse desmaio da fisioterapeuta falar, olha, mãe, vamos olhar para você mesma. Parece, quando você conta do desenrolar após essa conversa, que você estava muito pronta para viver essa mudança. As coisas foram acontecendo de uma forma, talvez até, assim, bem fluida, né? Aí você já foi, já conectou. E como a gente está falando de a experiência com a espiritualidade, eu fiquei pensando, a espiritualidade de alguma forma estava guiando ela, eu pensando enquanto você está falando, né? Você vai me dizer se eu estou entendendo direitinho. Como se estivesse te guiando mesmo para esse processo de experimentar práticas que no seu caso tem a ver com a yoga, com Kundalini e tantas outras que a gente sabe que você já passou, para trazer esse repertório, né? Essas várias vivências para que você pudesse buscar essa conexão maior com, não só com a vida prática, né? Que a fisioterapeuta te chamou para esse olhar, mas para a expansão de consciência, a espiritualidade mesmo. É isso, assim, a yoga e a Kundalini te abriram, elas são a manifestação espiritual naquele momento ou elas te abrem para essa experiência espiritual? Eu costumo brincar que não é só JC que salva. Que a Jesus Christ. Hashtag JC. Hashtag JC, mas a Kundalini, ela me salvou mesmo. Ela me resgatou de uma senhora furada, assim. Eu acho que eu estava muito dissociada de mim, num looping de sobrevivência previamente à minha chegada na Kundalini Yoga. Vou só contextualizar um pouco mais. A minha família paterna vem de uma vertente católica. Meu pai chegou a ser frei, porque na época que ele nasce, o primeiro filho homem era encaminhado para Deus e na formatação da estrutura familiar dele, era a chance que ele tinha de estudar. Então, meu pai vem dessa vertente católica. A família da minha mãe vem de uma vertente mais espírita. Meu avô era espírita, amigo do Chico. A minha avó e meu avô tinham uma reunião semanal que acontecia na casa deles e que eu adorava ir de criança. Então, ir para essa reunião e fazer parte da mesa super e ver 500 luzinhas rodando ali, que às vezes eu entendia, às vezes não, mas eu achava incrível tudo aquilo que acontecia, me constituiu. Na adolescência, na pré-adolescência, na verdade, um movimento muito forte de manifestação mediúnica começa a acontecer em mim, que mesmo com esse respaldo da família materna, né, aquilo me estremece um pouco, porque era forte.
Então, eu no quarto, fechada, porta fechada, janela fechada, de repente a cortina mexe, a porta abre, e eu falava, ai mãe, tá acontecendo alguma coisa. Então, quando eu falo que a Kundalini me salva também, é porque isso se acalma por um período, e na minha vida adulta, logo depois do nascimento do meu segundo filho, isso volta muito forte. Então, eu tinha uma perda energética que eu não sabia cuidar, eu não sabia me relacionar com aquela força. E na Kundalini isso começa a ser direcionado. Não que isso tenha nada a ver com a Kundalini, isso tem a ver com o meu processo. Sim. E como que a compreensão de um direcionamento da minha consciente, da minha energia vital, poderia me favorecer. Né? Isso é muito importante de ser dito, porque a tecnologia da yoga não tem nada a ver com essa vivência, que era uma vivência singular minha. Então, foi com essa técnica e com todo o aporte que essa técnica me dava, porque aí eu fui entender que se eu prendo meu cabelo de um determinado jeito, se eu faço um coque de um determinado jeito, se eu contenho, né, e cubro o meu chakra coronário com uma bandana, um tecido que seja, eu consigo conter esse fluxo energético, porque eu realmente protejo um ponto de entrada e de saída de energia vital no meu corpo, e eu tampo e falo, uau, eu não tô tendo mais aquilo que eu tinha. Uau, eu não tô ficando mais do jeito que eu ficava. Olha, eu não tenho tantas interferências igual eu tinha, e isso me permite me ouvir melhor, né? Então, a Kundalini realmente me colocou diante do que para mim antes era algo que eu percebia e tateava, mas eu não tinha respaldo e fundamento para lidar com. Então, se eu alcançava que eu tinha um corpo e tinha um espírito, eu entendo pela perspectiva iógica que são 10 corpos, um corpo físico, os outros corpos sutis e energéticos. Quem são eles? Como é que eu uso como é que eu uso eles a meu favor? Como é que eu me protejo? Como é que eu me expando? Né? Então, ela foi realmente uma ferramenta que me deu muito substrato para eu conter algo forte que estava acontecendo em mim e direcionar isso de forma produtiva e assertiva, sabe? Eu acho que o mais lindo disso, escutando a experiência, é você chegar nos corpos sutis e a percepção de como dentro do seu processo você equalizou isso na sua rotina prática, convocando e através da educação do corpo físico, né? Que é a prática da Kundalini Yoga. Exatamente. E essa é uma beleza, assim, que eu acho que as yogas carregam de uma forma em geral, que é a gente recebe esse corpo. Nós, enquanto essências, recebemos esse corpo para passar por essa experiência humana. E é através desse corpo que a gente materializa o que a gente experiencia nos nossos 9 outros corpos, sutis e energéticos. Então, essa é a grande sacada, que é através desse veículo maravilhoso, feito para sentir, feito para canalizar e dar voz para algo que todos nós temos, que é um potencial de consciência, para ser manifestado em vida. E entender isso foi muito bom, porque o invisível para mim sempre foi muito visível, o inaudível para mim sempre foi muito audível, e o sutil sempre foi muito concreto. Uau. E às vezes esses dois mundos se embaralhavam. E habitar o corpo me fez falar,
agora eu tô aqui. E agora eu vou pelos éteres. E agora eu tô na Terra. E agora eu vou transitar por outras instâncias. E a meditação, ela te auxilia nisso, né? É uma forma de você se presentificar. E eu me lembro de ouvir várias vezes no curso de mulheres as pessoas dizendo assim, não, esse negócio não é para mim, eu não consigo parar de pensar. Não é sobre parar de pensar, porque a mente tem qualidades e características próprias, a velocidade, a autonomia, mas é como que eu treino a minha mente para estar a meu serviço. E mais, para estar a serviço da minha alma, e mais, para ser representante da minha essência, ou da minha consciência, né? É uma aventura e tanto. É uma aventura e tanto. Aonde eu costumava dizer também, a gente dizia isso muito, assim, para as alunas, para os alunos, que a verdadeira meditação tem 2 etapas da verdadeira meditação, que é o momento que você acorda e que você faz o caminho até o tapetinho, e depois que você fez a sua prática, quando você vai para o mundo. Isso é a meditação, o momento de você se assentar em você, estar em você, criar uma construção de autorrelacionamento. E isso é muito potente. E depois ir para o mundo para você viver o que você experienciou nesse espaço hermético e protegido. A verdadeira meditação está no mundo. A verdadeira meditação está na vida. Está conversando com telemarketing, no trânsito. Essa é a verdadeira meditação. Ô, Cris, como que é importante a gente experimentar, né? Eu já falei essa frase em outro episódio, mas eu acho que cabe repetir. O número 78. Vou tatuar, já falei. Tem eu não vou lembrar a hierarquia, mas existe um líder espiritual, que eu não vou lembrar nem religião, ou é evangélico ou é católico, que ele fala que para cada versículo existem 78 interpretações. E tem um filósofo que falou a mesma coisa, e ele nem é nada da religião, e ele falou a mesma coisa. Para cada situação da vida, existem no mínimo 78 encaminhamentos. Ai, meu pai, dúvida cruel. Então, assim, o que eu acho bonito, assim, né? Você fala da sua experiência da família descendente, né? Assim, de 2 universos que dialogam, né? As 2 religiões em alguns momentos dialogam, mas como que você conseguiu viver a sua espiritualidade numa experiência diferente, né? Assim, eu lembro que olha essa história. Minha mãe, ela era muito católica na juventude, muito beata de igreja e tal, ministro, blá blá blá. Casou, separou e casou com meu pai. Não teve filhos, casou com meu pai. Acho que ela não vai importar de eu contar esse caso, não. Veremos. Veremos nos comentários abaixo, confira. Deixa eu ver Elaine. Se tiver Elaine abaixo, é ela. E aí, ela afastou da igreja porque existia uma regra, não sei nem como é que chama isso, que se você se separa, você está afastado dos dogmas da igreja católica. Então ela não se sentia digna de frequentar a igreja. Olha. Eu fui conhecer de santo, assim, eu já estava adolescente, então na minha família, nesse início, não houve essa conversa sobre a espiritualidade e como que um rito, né, um dogma, um direcionamento, como que isso impactou a vivência da minha mãe, nesse caso, com a espiritualidade. E aí até que ela conheceu um padre, que somos todos da família gratos, eu não sou católica, mas meu irmão, meu pai e minha mãe são, ele falou, não, bora pra igreja, minha filha, bora rezar, não é por causa disso não, tá ótimo. E aí ela sentiu em paz pra voltar. Mas eu tava dizendo das experiências, assim, né, como que a gente experimentar e como
prestar atenção no que faz sentido, Sim. nos dá, gente, assim, uma bagagem, assim, um empurrão pra gente Sim. viver, porque quando a gente consegue acalmar a mente, entender que nós somos uma manifestação espiritual num corpo físico e fazer esse mecanismo funcionar, é divino, é divino. É. Por exemplo, Débora tem um espaço, o meu é a natureza, me põe no meio do mar, acabou, eu me sinto assim, protegida, consigo sentir essas energias sutis. Então, como que a experimentação, seu exemplo é maravilhoso disso, assim, né? E os meus pais foram, assim, muito sábios nessa condução, porque eles vieram de vertentes distintas e eles nos deixaram muito livres mesmo. Não houve uma roteirização, nenhum direcionamento de qual tradição seguir, não tinha disputa entre eles sobre qual a mais adequada ou menos indicada. Tanto que lá em casa, cada uma das irmãs foi para caminhos muito distintos. Eu fui para uma tradição oriental, indiana, eu me tornei Sikh, eu fiz a cerimônia no Sikh Dharma Internacional, tomei o Amrit, mergulhei muito profundo, muito fundo nessa tradição. A minha outra irmã, ela foi para uma vertente xamânica, a outra já tem uma pegada mais da Umbanda, e antes de eu chegar na Kundalini, eu acabei fazendo um percurso. Eu tenho uma memória de criança, assim, a gente morou no Rio de Janeiro uma época, em Laranjeiras, e amava. E na janela do meu quarto, eu conseguia ver as costas do Cristo Redentor, e a minha cama ficava bem debaixo da janela. Então eu lembro de minha avó materna, que eu amo de paixão, me ensinou a rezar. E a técnica de ensino dela era muito num espaço de silêncio, e eu vou falar disso depois, porque hoje uma das técnicas que eu uso para trabalhar, uma das técnicas de cura, que está dentro da tradição do Kundalini Yoga, que é o Satnam Rasayan, trabalha com a cura através do espaço de meditação, do espaço meditativo, que é exatamente no silêncio. Então, e o aprendizado com a minha avó era em silêncio. Ela olhava, mostrava e eu ia aprendendo aquilo. E foi ela que me ensinou a rezar. E eu tinha muito medo de escuro por conta de toda a sensibilidade. Então, quem morando... Quem nunca? Gente, eu fui parar de ter medo de escuro com 27 anos. Pensa, transitar fluidamente assim em casa aos 27 anos. Depois que meu segundo filho nasceu. Então, eu pequenininha lá no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, eu parava ali naquela janela e eu rezava do meu jeitinho, porque eu ainda não tinha aprendido com a minha avó, a minha oração para ele. Então, a minha conexão com essa instância criativa maior, seja que nome ela tenha, ela sempre aconteceu. E tinha esse espaço em casa para que ela fosse manifestada livremente. Então, eu pude percorrer mesmo e experimentar em mim algumas dessas possibilidades. Acabei ficando muito tempo na tradição espírita. A proximidade com a minha avó materna, que trabalhava nas Samaritanas, que servia, então servir também fez muito parte desse legado adquirido pela tradição espírita. Eu transitei muito por esse lugar, mas chegou no momento que tudo aquilo que eu buscava, então eu recebia um reiki, eu ia para uma massoterapia, eu recebia um passe, tinha alguém viabilizando aquela experiência para mim. E olha que interessante, foi na psicanálise que eu pensei assim, depois de 9 anos de psicanálise também, eu falei assim, cara, todas as ferramentas que eu tenho acessado hoje, alguém faz por mim. Tá na hora de eu fazer por mim.
eu preciso ser essa agente. E aí, a experiência da yoga no corpo, onde eu preciso me assentar em mim para eu me conectar comigo, para eu me habitar, para eu residir em mim e então ser esse veículo de cocriação para minha vida. Mas foi importante todo esse movimento pregresso para que na hora que eu chegasse num lugar que não que as outras não ressoassem, para cada fase elas ressoaram, mas para que eu chegasse até aquele momento de encontrar com a Kundalini e falar: cara, achei a minha turma. Acho que é por aqui que vai ser meu novo rolê. Né? É porque existe essa expectativa da gente pertencer a um lugar, né? A um espaço, a uma crença. Sim. E elas dialogam tão lindamente, né? Que eu acho uma pena, assim, a gente ter que ser muito rígido na questão da espiritualidade, do que ela pode trazer de benefício pra gente, porque é experimentando que a gente sabe, né? Faz muito sentido. Somos todas 3 cristãs, acreditamos em Jesus Cristo, mas temos experiências em tantos outros lugares que só acrescentam essa nossa manifestação espiritual nessa experiência, né? Exato, Lu. E isso que você falou é tão lindo, é tão importante, porque o marido de uma grande amiga é ateu. E esse é um dos caras mais humanos e espiritualizados que eu conheço. Então, essa singularidade da expressão da divindade em nós, ela pode vir por várias rotas, inclusive da não espiritualidade. Se eu consigo enxergar no outro algo que ressoa em mim, que reverbera em mim valores estruturais e relevantes de um ser humano, respeito, cuidado, afeto, enfim, o que for, eu tô ali manifestando, mesmo sem acreditar em Deus, em Alá, em guru, em entidade, qualquer entidade em específico, eu tô vivendo ali uma potência de manifestação da minha essência, sabe? Então, até a não espiritualidade é uma forma de viver a sua potência de consciência, de viver a sua essência, né? E eu acho que esse foi um dos grandes ganhos. Eu falei com vocês mais cedo que eu já lancei mão de alguns rótulos e eles me trouxeram titulações. Hoje eu percebo que a nossa essência ela é vasta demais para caber numa única rotulação. E a nossa expressão, a nossa manifestação de ser, ela é muito singular, ela é muito única e ela pode se manifestar de diversas formas. A gente também costumava dizer muito na Kundalini que a gente não sabe aonde um milagre se manifesta, e um milagre pode se manifestar nos lugares e das formas mais surpreendentes possíveis, né? Percebendo tudo isso e naturalizando, inclusive, os milagres, né? Eu costumo dizer, não me lembro onde eu vi isso, mas essa frase não é minha, que os milagres são manifestações energéticas que a ciência ainda não explica. Ainda não. E se nós conseguirmos ter uma abertura de percepção mesmo, de permitir com que isso se manifeste na nossa presença e passando pelo processo de abrir os nossos níveis perceptuais mesmo, a gente passa a ver milagres e belezas na vida, o feliz no simples, né? O famoso feliz no simples.
E o mais legal que eu achei, e quero que você me conte o que você percebe disso, dentro da sua própria experiência, e até no processo até de facilitação de outras pessoas, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento humano e até a experienciação da espiritualidade, que também acompanha os diferentes níveis de consciência do humano, e todos eles integram e são previstos pelo desenvolvimento do todo, e todos fazem parte, né? Independente de moral ou de qualidade. E a gente traz isso para a experiência do corpo. É o que você disse, o que ressoa para nós, ele expande. Então ele tá relacionado com aquele quentinho no coração, com a leveza, e eu sei que o que não ressoa, também o contrário. E dizendo isso para que as pessoas percebam também, quem está conhecendo agora, que vai pesquisar depois, esse vasto conhecimento da Kundalini Yoga e das práticas de trazer para o corpo. E como é que fica esse processo de desmistura também, e desse olhar para a gente com leveza, com quase que com esse trânsito mesmo de assim, aqui não tá mais fazendo sentido, porque eu já percebi no corpo, deixa eu procurar outra coisa. Nossa, essa pergunta me faz pensar em duas rotas muito distintas. A primeira é uma atenção ao experimentar o corpo, de você se perceber se aquele desconforto ele é físico ou se ele é da ordem mental. De qual lugar? Porque quando você está na construção de uma prática física, é natural que aquele novo hábito que está em construção te desafie. Igual quando a gente começa uma musculação, quando a gente se dispõe a começar uma caminhada. Então, pode ter momentos que você foi para o tapetinho, você se sentou no tapetinho e tem uma inquietude, um desconforto ali que não é necessariamente físico. É da inquietude da alma, porque você está saindo do lugar habitual no qual você se encontrava, tá? Então, eu acho que a gente perceber essas nuances é muito importante, porque senão tem uma tendência a gente direcionar a escolher fazer só aquilo que é confortável. Só o gostosinho, né? Só o gostosinho. E a gente tem uma perspectiva que é aquilo que serve à alma traz satisfação a longo prazo. Aquilo que serve ao ego traz satisfação imediata. Na dinâmica e na perspectiva iógica e da meditação, tá? Então, porque quando eu inicio uma prática de autorrelacionamento e construo uma rota diferente do turbilhão interno, que é numa dinâmica de silenciamento, o que vai acontecer? De autossilenciamento da mente, da tagarelice da mente, o que começa a acontecer é que eu começo a me ouvir. E eu começo a fazer contato comigo e com tudo em mim. Aquilo que aflora, aquilo que é bom, mas aquilo que me dói, aquilo que me incomoda. E isso é desconfortável, né? Então a gente precisa ficar muito atento ao nível de desconforto, da origem desse desconforto e o que esse desconforto me traz e o que ele me conta, para que ele veio. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o corpo, ele sai da dualidade da mente. O corpo, ele é um senhor termômetro. A gente pode entrar num lugar e falar, epa, tem alguma coisa estranha aqui? Ou, cara, esse lugar é muito especial. Tem alguma coisa aqui também. Ele é um termômetro, né? Você tromba com alguém e a energia, você mal conhece aquela pessoa, você se reconhece, você fala, uau, parece que eu conheço há anos, e você tromba com uma outra pessoa, ops, deixa eu passar aqui pela tangente. O corpo é um termômetro. Então, ouvir o corpo e a materialidade do corpo tira a gente desse duelo mental, das mentes que a gente chama de mente polarizada, e traz a gente para um lugar
onde não tem dúvida. Só que, de novo, a gente precisa desenvolver essa habilidade de autoescuta para que essas sensações materializadas através da percepção, da sensação e da percepção do que acontece no nosso corpo, possa ter validade útil para você. Então, o corpo, ele é esse termômetro aonde eu posso confiar nessa informação, no desconforto físico que ele me apresenta diante de uma situação constritiva, diante de um desafio, diante de uma comunicação que me confronta, né? Então, ele é um excelente balizador, um excelente termômetro. No entanto, a gente tem centros de força no nosso corpo que, quando eles estão fortalecidos e são ativados conscientemente, a gente fala que energeticamente a gente tem um triângulo inferior e um triângulo superior. Eu recebo as informações normalmente nesse triângulo inferior. Então, eu sinto algo fora de mim, que o mundo me apresenta, me revela, eu sinto isso no meu corpo e eu preciso ter em mim um mecanismo onde eu recebo aquela informação, valido o conteúdo que aquela informação me trouxe e em fração de segundos eu consigo escolher e discernir sobre como é que eu quero devolver uma resposta a partir daquilo que me foi entregue, né? Então, a meditação e a prática física de yoga trabalha muito o que a gente chama de ponto do umbigo, de plexo solar. É exatamente nesse centro de força onde eu tenho a chance de conter as minhas emoções primárias, reconhecer a informação que aquelas emoções trazem, sair de uma resposta reativa e trazer isso metabolizado para uma resposta mais intuitiva e assertiva. A gente fala que é na região do lóbulo frontal, nessa fronte aqui, que a gente opera com uma inteligência mais apurada, mais sofisticada e aonde a nossa resposta tem chance de estar um pouco mais alinhada com a nossa essência, com aquilo que a gente de fato acredita. Porque quantas vezes a gente fala não querendo dizer sim, ou fala sim querendo dizer não, ou nem fala porque não sabe nem o que fazer, ou nem fala porque não consegue reconhecer internamente, não sabe o que fazer. Esse desalinho entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo e o que eu faço gera uma dissociação muito grande do indivíduo com a essência dele e provavelmente se desdobra em muitos dos nossos adoecimentos. E essa essência, ela é basicamente vinculada ao nosso corpo espiritual, né? Ele querendo manifestar o tempo inteiro. E sim, já te trazendo uma última pergunta para a gente fechar, eu queria, dentro dos seus trânsitos, assim, a gente está falando da individualidade, como que cada um vai entender o que conecta com si mesmo, né? Mas assim, primeiro acho que as pessoas têm que entender que manifestar a divindade, perceber a divindade é trabalho. É trabalho. É trabalho. E eu acho que muitas vezes, assim, igual eu contei o caso da minha mãe, os ritos e as palavras proferidas por pessoas estudiosas podem, às vezes, nos distanciar um pouco dessa vivência autêntica de trazer essa manifestação espiritual para o nosso dia a dia, porque é o que a outra pessoa disse, é o que eu preciso fazer lá dentro, é o rito que eu preciso fazer, Uma maravilha. E aí eu acho que esse é o, né, assim, se você pudesse não direcionar, mas direcionando esses caminhos para trazer um pouco da divindade, da espiritualidade para a nossa manifestação diária, o que se diria? Nossa,
que bom isso. Primeiro, que quando a gente fala de divindade, não é algo distante de nós. É algo em nós e pode ser manifestado de uma forma muito singela. Pode ser manifestado numa escuta de verdade, onde você se disponibiliza para o outro, numa pausa que você se dá num dia cheio. Fica parecendo piegas, mas às vezes é isso, é um olhar, é um bom dia, é uma disponibilidade real sua para você. Porque quando a gente fala divindade, fala, caramba, tá tão distante, como é que eu chego lá? Né? Eu sou digna disso, eu sou merecedora disso. Dá trabalho? Dá. Gente, relacionar dá trabalho. Inicia com autorrelacionamento e se expande para as mais diversas relações. E a nossa essência, que é a manifestação da nossa divindade, ela vai ser expressa com a gente conseguindo ser quem a gente é. Se tem uma missão que a gente veio aqui para realizar, é ser quem nós somos. Pensa, no universo inteiro não tem ninguém igual a você. Se você não foi você, você saiu dessa sem ter existido, meu amigo, minha amiga. Dependendo da crença, vai ter que voltar. Dependendo da crença, vai ter que voltar. Ainda melhor que, assim, do meu ponto de vista, daqui nem tem chance de voltar. Então, quem eu vou atender? Né? Porque eu fico pensando assim, no final das contas, se existe essa prestação de conta, é você com você. Então, passar uma vida tentando atender expectativas te dissocia de você. Passando uma vida fugindo do relacionamento mais importante da sua vida, que é você com você, é uma negação à sua divindade. Então, se você quer viver a sua divindade, a sua essência, se habita, se escuta. Tira tempo para você, para se relacionar de verdade com você. E aí a beleza é com tudo que é do jeito que é. É com luz, é com sombra, é com a joia rara que te habita e com a caca que te habita. Foge dela. É sabendo que fundo do poço tem porão e abarca tudo, abarca a sombra. Porque na proporção da sombra tá a luz, na proporção da luz tá a sombra. A gente já ouviu tudo isso, mas vale lembrar, porque quando a gente não refutar nenhuma parte nossa, nada em nós, a nossa essência vai ser expressa com mais autenticidade e com mais originalidade e, sobretudo, com mais humanidade. Porque errar faz parte do processo de aprender. Tropeçar faz parte do processo de ser. É isso, né, gente? Só isso tudo. Só isso tudo. Essa frase final, vocês meditem nela, que o tesouro vai se abrir. Que nem a psicanálise, então a gente fica por aqui. Durma com essa. Apagam-se as luzes igual acabar. Gente, vamos deixar o contato de Cris aqui, porque vamos combinar, seja como designer, seja como terapeuta, como consteladora, como professora de yoga, a gente só tem a ganhar. Olha o tom de voz do ser humano, a gente já chega para conversar. Aí já vai assim, aterrando, fica lá e cá. Enfim, vamos deixar os contatos. Cris, super te agradecer. Muito obrigada. Meninos, eu que agradeço o convite. Eu que agradeço a originalidade de vocês de fazer esse podcast com esse nome que eu amo, com esses temas que são tão essenciais. Então, obrigada. É uma honra. Muito obrigada. E até a próxima, com certeza. Até a próxima, que seja breve. Até daqui a 15 dias, gente. Compartilha e comenta. Curte, compartilha e comenta. Beijo, tchau. Beijo.